Bolsonaro como a única liderança de direita do Brasil. Respondendo a sua pergunta, Pavinato, é o seguinte: primeira coisa que tem que deixar bem claro, que é um pressuposto antes da minha fala, é que muitos falam que a maior liderança de direita do Jair Bolsonaro, a maior liderança de direita no Brasil é Jair Bolsonaro. Eu digo mais, eu acho que ele é a única liderança de direita que há no nosso país. Eu sei que muita gente, muitas das vezes, me coloca nesse posto ou coloca um outro no posto, mas eu vejo que é uma caminhada gigantesca até você chegar a um ponto onde Lula e Bolsonaro, por exemplo, chegaram. Esquece, tem pessoas no nosso país que não são canceláveis e uma delas pode ter certeza que é Jair Bolsonaro. Ô Silvio, eu quero te ouvir sobre esses trechos que a gente destacou do deputado Nicolas Ferreira, que participou aí do programa Faroeste a Brasileira, hoje mais cedo. Quando ele fala ali do enfraquecimento do governo Lula na Câmara, nós trouxemos aí uma movimentação nas redes sociais, também pedido impeachment do presidente Lula. Você acha que isso ainda está muito cedo? É uma ideia que está começando a avançar? Como é que você enxerga agora o governo Lula entrando, né, no terceiro ano de governo? Bom, vamos lá. Com algumas pontuações. Bom, primeiro, o governo Lula vive seu pior momento ao iniciar essa segunda metade de governo, vamos chamar assim, né? Chegou à metade e agora tem o complemento. É o pior momento. Chegou da pior forma possível porque encontra a economia em frangalhos. A engrenagem que estava rangendo agora começou a emperrar e teve esse tiro de canhão no pé, parafraseando o que o Cauty acabou de usar, né? A expressão que ele acabou de utilizar, de fato foi um tiro de canhão no pé e na própria popularidade. Eu que não acredito, nem nunca confiei em institutos de pesquisa, sempre falo isso, vamos aguardar os próximos. Eu acho que virão em queda livre. Bom, segundo ponto, impeachment é um processo político. Depende, sobretudo, da economia, de uma maioria no Congresso a favor desse impeachment, o que ainda não está posta, porque temos eleição para as duas casas legislativas agora, em fevereiro. Então, a partir da virada deste mês, nós teremos uma nova figura à frente da Câmara dos Deputados, deve ser o deputado Hugo Mota, muito jovem, né, o mais jovem a comandar a Câmara, numa linhagem de centrão que vem desde o Eduardo Cunha, passou pelo Arthur Lira e agora será ele. Ele é do Republicanos, não é do principal partido de oposição hoje, ou que detém os principais líderes de oposição, que é o PL, ele é do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e teremos o Davi Alcolumbre no Senado. Isso é o que tudo indica. Hoje o xadrez é esse. Se algo vai acontecer nos próximos 10, 15 dias, não sabemos. Eu considero improvável, conhecendo o Congresso Nacional. Mas já vimos surpresas. Já aconteceu sim em 2005, Severino Cavalcante, naquela madrugada em que, aliás, o Brasil descobriu que é o Centrão. Que o Centrão se movimenta hoje no país mais para a direita, mais alinhado ao espectro da direita, isso é natural. Porque ninguém vai morrer abraçado com um governo que ouviu, e aí sim, Paula, respondendo parte da sua pergunta, pela primeira vez a palavra impeachment correu na boca do povo. E aí entramos no último fator dessa equação. Impeachment precisa de povo na rua. As pessoas ainda tem muita gente que se sente um pouco intimidada em sair para a rua com medo de um novo 8 de janeiro, com medo de infiltrações, de estúpidos que possam cometer algum crime de vandalismo e aí vão recuperar ali, tirar da cartola a tese do golpe de Estado, querem derrubar um governo legítimo, essas narrativas todas do consórcio. Então, povo na rua, um Congresso Nacional a favor do impeachment, como foi com Dilma Rousseff, e, por fim, uma figura de oposição pronta para assumir o poder, né? Caso o Lula sofresse o impeachment, seria o Geraldo Alckmin, mas já de olho em 2026, alguém pronto para assumir o poder. E aí eu concordo com o Nicolas. Eu sempre tenho dito isso. Eu acho que há grandes nomes na direita, governador Tarcísio, governador Ronaldo Caiado se apresenta, há outros nomes. O Nicolas é muito jovem, ele não tem nem 35 anos ainda, o que não o credencia, por exemplo, para ser senador. Mas acho que ele vai ser mais até do que senador, eu acredito nisso. O Jair Bolsonaro é o único nome hoje na oposição, mas ele está impedido por força da justiça eleitoral brasileira, escapa até um sorrisinho aqui, né, irônico,
de disputar eleições. Cautio, eu quero te ouvir também, mas deixa eu trazer aqui uma questão do Matheus Massaoli aqui no nosso chat. Será que o número de visualizações do vídeo de Nicolas Ferreira está ligado à liberdade nas redes da Meta, permitindo maior alcance sem censura? Também fica uma questão, porque a Meta já mudou as suas regras, a sua política de moderação de conteúdo. Isso sim tem efeito global. Então, isso já passa a valer também no Brasil e o Mark Zuckerberg disse na semana passada que passaria a ofertar mais conteúdos de política nos seus, ia mudar-lhe os algoritmos para mostrar mais conteúdos sobre políticas para os usuários nas suas redes sociais. Pode ser algum efeito já dessas mudanças? Isso a gente vai ver nos próximos dias, se postagens com assuntos menos interessantes do que esse do PIX, da mudança da regulamentação da Receita Federal, vão ter o mesmo alcance. As últimas duas postagens do Nicolas tiveram um alcance gigantesco. Essa última, 220 milhões, mas aquela anterior, que também falava do PIX, 45 milhões, se não me engano. Então, um número muito superior às já interessantes postagens que ele fazia em termos de alcance, mas agora, de fato, com esse assunto, explodiram de audiência. Pode ser que a mudança do algoritmo da Meta tenha influenciado, mas esse assunto interessou todos os brasileiros que trabalham, todos os brasileiros que não querem que a Receita Federal fique bisbilhoteando, fique com a lupa em cima de suas contas, de seus cartões, de suas transações com fintechs. O que é mais interessante, Paulo, é outra coisa. Tudo isso foi orgânico. Tudo isso foi apenas pelo interesse do povo e pela capacidade do Nicolas de se comunicar e de ser claro, incisivo, direto e saber falar a linguagem do povo. Por outro lado, centenas de milhões de reais da Secom que foram endereçados para o Grupo Globo levaram a essa manchete aqui do jornal O Globo de hoje. Vamos dar uma olhada, Binha, só para a gente entender a diferença. De um lado, o Nicolas fala a verdade, do outro, o Globo, que na manchete, a capa, a primeira matéria, se torna assessoria de imprensa do governo federal. Uma manchete como essa: mudanças no PIX não altera regras, mas amplia radar da Receita sobre transações. Não é uma manchete, é cópia e cola, basicamente, de um release de uma assessoria da Secom. Isso aqui é uma nota à imprensa, não é uma matéria. Onde que está a matéria? Onde está a notícia, o fato novo que a gente não sabia? Então, assim, quando temos, de um lado, Nicolas falando verdades e falando para o povo, numa linguagem que o povo entende, temos esse resultado estrondoso. Por outro, temos um dos jornais mais importantes do Brasil, que se relega a ser assessoria de imprensa da Secom e que, além de perder credibilidade, perde claramente também seguidores, exemplares vendidos e assinantes no site e no papel. A Unabet é pioneira em jogo responsável e a diversão faz parte da nossa essência. Temos um compromisso sério para a sua experiência. Nosso suporte é humanizado, nada de robô, nada de resposta automática. Os